Boa noite. Vocês estão bem? Quero dar as boas-vindas a todos nessa noite. E de uma maneira bem especial àqueles que estão nos visitando hoje à noite. Gostaríamos que você soubesse que você é muito bem-vindo aqui conosco, que Deus abençoe a sua estada aqui conosco. E eu espero que você escolha esse lugar junto com a gente para adorarmos a Deus. Antes de irmos para a palavra, vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu tenho 2 pedidos de oração. Um deles, a irmã Ana. Levanta aí a mão, irmã Ana, esposa do nosso saudoso irmão Ananias. Ela viaja na 17, eu acho que é quarta-feira. Mas a irmã Fátima, a irmã dela, ela vai fazer um check-up, né? Tendo em vista tudo que ela viveu nos últimos meses. E também é o período dela fazer check-up. Então ela vai viajar, ela está pedindo as nossas orações, tanto pela viagem como pelo check-up, para que, pela graça de Deus, ela esteja bem. E um outro pedido é pela nossa irmã Cláudia, esposa do Ronaldo. A Cláudia, há uns meses para cá, ela apresentou um problema de arritmia. E ela possivelmente viaja terça-feira, acredito que para São Paulo, para um tratamento mais detalhado, mais aprofundado. E está precisando das nossas orações, né? O Ronaldo vai com ela, se Deus quiser. Então vamos orar por esses 2 pedidos. Se você quer orar comigo, você pode ficar de pé, tá? E junto comigo vamos orar por esses pedidos, tá bom? Nosso Deus e Pai, como é bom podermos clamar, confiar e saber que Tu és o Deus que é o nosso Pai. Meu Senhor, diante desse momento, onde nós acabamos de cantar músicas, louvores, que esses louvores, meu Senhor, expressem de fato o que nós queremos do Senhor, mas também que expressem em cada frase uma oração, sendo isso que nós desejamos para as nossas vidas. Obrigado por esse momento, onde a Tua igreja se reúne. Eu quero apresentar esses 2 pedidos que acabei de mencionar. Essas 2 irmãs que irão viajar a tratamento. Que o Senhor as leve, que o Senhor abra portas para onde elas irão. Levante os profissionais capazes, competentes, tementes ao Senhor. Que façam, meu Deus, segundo a Tua vontade, o tratamento delas e que o Senhor ponha a Tua mão na vida delas, que o Senhor restaure a saúde delas. Que elas possam voltar, meu Senhor, para o nosso meio, pela Tua graça, bem, em todos os sentidos, meu Senhor, tanto fisicamente como espiritualmente. Abençoa agora a Tua palavra que vai ser pregada, que o Senhor me ajude a ser um instrumento em Tuas mãos para proclamar a mesma e prepara o nosso coração, Senhor. Prepara o nosso coração, que o nosso coração de fato seja essa terra sedenta pela Tua palavra e que ela venha, meu Deus, trazendo vida no nosso interior. Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Se você trouxe Bíblia, Evangelho de João, capítulo 13. Vamos ler uma passagem bem conhecida de João, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 15. Evangelho de João, capítulo 13. Versículo 1 ao 15. João 13, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço? Não o sabes agora, compreendê-los-á depois.
Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhes Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como vos fiz, façais vós também. Há dois quadros que eu quero apresentar sobre Jesus antes de nós irmos especificamente olhar um pouco mais detalhadamente esse texto. O primeiro quadro que eu quero apresentar sobre Jesus é quem é Jesus, principalmente nas profecias à luz do Antigo Testamento. Há um livro na Bíblia, talvez o livro mais messiânico de todo o Antigo Testamento, o livro do profeta Isaías, que apresenta Jesus de uma maneira muito singular como o servo sofredor. E é uma passagem bem emblemática que acredito que a maioria de nós conhecemos, Isaías 53, quando fala sobre Jesus, desde o final do capítulo 52 e todo o capítulo 53, e apresenta Jesus como o servo do Senhor. Nós estamos no mês onde nós iremos enfatizar os ensinos, as pregações sobre ter um coração de servo. Então, ninguém mais apropriado do que Jesus para a gente olhar como pensa, como age um servo de Deus. Mas voltando a esse retrato que Isaías pinta sobre Jesus, e não lhe diz, não apresenta Jesus como o Filho de Deus, como o herdeiro de tudo, mas apresenta Jesus como o servo. Essa passagem é tão forte que, quando aquele etíope, em Atos 8, está lendo aquela passagem de Isaías, e quando Filipe se aproxima do etíope, o etíope pergunta assim para Filipe: a quem que o profeta se refere? Ele fala de si mesmo ou fala de outro? Porque a maneira era tão forte de falar de um servo que o etíope, a compreensão dele daquele texto é que o profeta falava dele mesmo, ou seja, do profeta Isaías. Portanto, quando nós olhamos no Novo Testamento, Jesus se apresentando como o servo do Senhor, não é uma novidade, porque é assim que toda a Bíblia apresenta Jesus como o servo que veio aqui para realizar uma obra específica. O outro quadro que eu quero apresentar, e aí sim tem muito mais a ver com esse texto que nós acabamos de ler, é o momento dessa passagem, é o momento desse simbolismo que Jesus utilizou com a lavagem dos pés dos discípulos. Possivelmente aqui nós estamos na quinta-feira à noite. Jesus está reunido com os discípulos num lugar chamado cenáculo. Jesus, dali a algumas horas, seria traído, preso, e no dia seguinte Jesus seria crucificado. E nesse momento, então, Jesus reúne os seus discípulos, não aquela multidão, não centenas, mas apenas os 12 discípulos. E creio eu, meus irmãos, que ele ensina, ali naquele momento, ele enfatiza o ensino que seja um dos mais importantes para os discípulos, portanto, para a igreja. Eu lembro que há 28 anos atrás, quando a minha mãe teve a última crise, e antes dela ir para o hospital, e dali 3 dias, ela falecer, a gente tinha uma irmã de 1 ano de idade. E quando ela terminou de vomitar sangue, ela olhou para quem estava em volta dela, que era uma cunhada minha e eu. Meu pai havia saído para chamar meu tio para levá-la para o hospital, e a minha irmãzinha tinha 1 ano e dias, não tinha nem 1 ano e 1 mês ainda. E ele olhou para a gente e falou assim: cuidem da Stephanie, cuidem da minha filha.
Porque naquele momento ali era a coisa mais importante para ela. Não que os outros filhos não fossem importantes, mas quem precisava de mais cuidado naquele momento era a Stephanie. Ela dependia, né, dos outros irmãos, ela dependeria do meu pai, ela dependeria dos outros irmãos. Então, mas cuidem da Stephanie. Era a coisa prioritária para minha mãe. Foi o ensinamento, foi o pedido que ela fez. Jesus, no seu último momento, ele nos deu uma lição interessantíssima sobre a coisa que é tão importante para a vida da igreja. Os seus últimos ensinamentos estão contidos em João 13 a 17. E aqui não só, irmãos, ele fala, aqui ele demonstra por meio do exemplo do que nós chamamos, a Bíblia chama de o lava-pés. A lição central desta passagem, como os irmãos devem ter percebido, se encontram nos versículos de 12 a 15. Depois que Jesus termina de lavar os pés dos discípulos, ele olha para os discípulos e ele diz o seguinte: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, e aqui está a ênfase de Jesus: vocês compreenderam o que eu acabei de fazer com vocês? Imagina só, 12 homens tendo os seus pés lavados pelo Rei do Universo, os seus pés enxugados pelo Rei do Universo. E Jesus olha para eles e pergunta: vocês compreenderam o que eu vos fiz? Mas Jesus não para aí. Jesus falou para os discípulos: vocês me chamam de Mestre e Senhor. E aqui parece-me que toda a humildade de Jesus, ele coloca assim de lado. É claro que ele não colocou de lado, mas ele diz assim: vocês me chamam de Senhor e Mestre. E é isso mesmo que eu sou. É isso que eu sou. O Senhor, o soberano, o Mestre. E vocês são meus escravos. Talvez a nossa versão, essa palavra servo, ela tem uma tonalidade menos agravante aos nossos ouvidos. Mas na língua original, Jesus está dizendo: vocês são meus escravos. Eu sou o Senhor de vocês. E eu sendo o Senhor de vocês, eu sendo o mestre de vocês, eu lavei os pés de vocês. Ora, se eu sou o Senhor e o mestre e vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, irmãos, a lição geral dessa passagem é que nós devemos servir uns aos outros. Eu espero que você nunca entenda essa passagem, que Jesus está nos ensinando a pegar uma bacia com água e lavar os pés de um irmão, de uma irmã em Jesus Cristo. Mas por meio desse simbolismo, por meio dessa figura que ele utilizou, ele está nos ensinando que nós, assim como ele veio nos servir, assim como ele nos serviu, nós devemos servir uns aos outros. Essa é a lição mais importante que Jesus deixou para a sua igreja. E tem a ver com a obra dele, com o serviço dele e com o serviço daquelas pessoas com quem ele comprou pelo seu precioso sangue. Voltando à figura que Jesus utilizou, vamos voltar para o versículo 1 do capítulo 13. E vamos olhar, meus irmãos, com mais detalhes o exemplo que Jesus utilizou da lavagem dos pés dos discípulos, para tirarmos lições mais detalhadas desta passagem, onde Jesus enfatiza a importância do serviço e como nós, como discípulos de Cristo, devemos servir uns aos outros. No versículo 1, Jesus fala assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. As duas últimas sentenças do versículo 13, aparece a palavra amor ou alguma palavra relacionada a amor. Tendo amado os seus que estavam no mundo. É provável que quando você leia essa sentença, essa frase, você possa imaginar que Jesus está amando aqui apenas aqueles 12 discípulos. Não está. Observe que o texto diz que ele tendo amado os seus, então está se referindo aos 12,
e todos aos outros a quem Jesus havia alcançado e a todos os outros a quem Jesus iria alcançar. Portanto, Jesus amou a você e a mim, porque estamos no mundo, e nos amou até o fim. Essa última frase, ela é curiosa porque fala assim, amou-os até o fim. De que maneira nós entendemos esse amou-os até o fim? Se nós entendemos que ele amou os seus, referindo-se aos 12, e olhando de novo, amou-os até o fim, pensando na continuação da história, a gente vai pensar assim, ele amou esses 12 a despeito de todas as falhas dele. Judas iria traí-lo ali pouco tempo, Pedro iria negá-lo dali a pouco tempo, os demais iriam abandoná-lo dali a pouco tempo, mas mesmo assim ele amou eles até o fim. Embora isso seja verdade, mas quando João escreve que Jesus amou-os até o fim, João está nos ensinando que Jesus, como o servo do Senhor, apresenta para nós a sua mentalidade de servo. A Páscoa estava chegando. E o texto diz que João diz que Jesus sabia que ali seria a sua última Páscoa. Dali a pouco tempo ele seria morto, ele seria traído, ele seria crucificado, morto e sepultado. Portanto, Jesus estava ciente do que iria acontecer com ele. E quando diz que ele nos amou até o fim, é porque um servo, a mentalidade dele sempre será de fazer a obra que ele veio para fazer até complementá-la. Amou-os até o fim, irmãos, evoca a atitude daquele servo de Abraão, que quando Abraão deu a missão para ele de ir aos parentes de Abraão e procurar e encontrar e trazer uma esposa para Isaque, aquele servo foi. E só veio quando ele cumpriu a missão. Quando Jesus aqui diz que nos amou até o fim, Jesus estava com sua mente determinada, pronta para cumprir a sua obra até o fim, a obra de redenção, a sua morte sacrificial. Isso é tão verdade que mais na frente, em João 19:30, quando Jesus proclama a sua última frase enquanto vivo, antes da sua morte, Jesus fala assim: está consumado. O que eu vim para fazer, eu fiz. Um servo, meus irmãos, deve ter esse tipo de mentalidade. Ele deve ter esse sentimento de saber, em primeiro lugar, qual é a vontade do seu Senhor para a sua vida. E ao saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, de cumprir essa vontade de Deus até o fim. Não desistir, a despeito das dificuldades que vão se apresentar, a despeito, às vezes, até mesmo da clareza que nós teremos de chamado. Mas uma vez que o chamado é confirmado, onde você dobra o seu joelho e você clama a Deus, e Deus confirma a você que Deus te chamou para exercer esse tipo de serviço, faça, mas faça até o fim. Uma segunda lição sobre esta frase é que o servir, está sempre relacionado ao amor. Ainda no versículo 1 diz assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O serviço, meus irmãos, está sempre relacionado ao amor. E no caso de Jesus, ele executou a obra que ele veio para fazer como servo do Senhor, e ele executou ela até o fim. Porque executar esse mandado estava relacionado com o seu amor ao Pai. Ele obedeceu ao Pai, ele amou ao Pai, e ele fez o que ele fez por mim e por você,
Em primeiro lugar, por obediência ao Pai, ou como obediência ao seu Senhor. Amor a Deus e a sua obra. Mas em segundo lugar, Jesus também executou a sua obra até o fim, não só por uma obediência ou por um amor a Deus, como se fosse forçado a ter que fazer o que ele fez. Mas ele fez o que ele fez, porque ele amou você e amou a mim. E amou a mim. E ele me amou e ele te amou até o fim. Eu não sei quantos anos de cristão você já tem. Mas se você pensar, desde o dia em que você entregou a sua vida a Jesus até hoje, e pensar nos pecados que você já cometeu daqui para trás, provavelmente você vai cantar aquela música, como pôde me amar assim? E você não sabe o que virá pela frente, como eu também não sei. Mas a segurança que nós temos para dizer que estamos seguros nas mãos de Cristo é porque o amor dele foi até onde? Por mim e por você, até o fim. O serviço está sempre relacionado ao amor. E quando, meus irmãos, eu não sirvo, quando eu não me envolvo com a igreja de Cristo para servir, significa que meu amor a Deus e meu amor por você está num grau muito pequeno. Talvez seja uma das razões porque muitos cristãos não se envolvem em ministério. É porque eles não amam a Deus e a sua obra. E eles não amam as pessoas a quem Deus ama. O serviço sempre estará relacionado a amor. Sempre. 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 Uma terceira lição que eu quero ressaltar aqui da lavagem de pés. Eu quero fazer em forma de pergunta. O que nos impede, irmãos? O que é que impede os crentes de servir? O que é que impede a maioria dos cristãos a não terem um coração de servo de Deus? Quinta-feira eu falei uma estatística que eu li há mais de 15 anos atrás, que no máximo uma igreja, por mais fervorosa e calorosa e envolvida em ministério que seja, o número máximo que ela consegue de envolver pessoas em ministérios é 30%. E por que a grande maioria dos membros da igreja não se envolvem em ministérios? O versículo 4, eu quero tirar uma lição daqui interessante. Antes que Jesus lavasse os pés dos discípulos, observe o que aconteceu. Jesus levantou-se da ceia ou do jantar, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Observe que a maneira que Jesus estava vestido impedia que ele lavasse os pés dos discípulos. Nos dias de Jesus, os homens não se vestiam conforme a nossa cultura. Eu estou aqui de calça comprida, uma camisa. Então você pode imaginar que Jesus tirou essa camisa e tirou a calça e ficou só de cueca. Não dá para saber. Alguns textos traduzem que ele tirou uma capa, uma jaqueta, como se fosse uma jaqueta. O ponto é que ele tirou essa roupa, essa vestimenta de cima, ele pegou uma toalha e cingiu-se com ela. Se nós olhamos para a nossa cultura, a gente entende de que maneira? Ele tirou a vestimenta, ficou só com a cueca, e pegou a toalha, mas não foi isso exatamente que aconteceu. A toalha daquele tempo não era igual à nossa de hoje, mas o ponto é que ele pegou uma toalha, enrolou-se com ela, tirou a vestimenta de cima, sentou-se e passou então a lavar os pés dos discípulos. Mas aí, irmãos, a gente responde a pergunta, por que muitos de nós nunca servimos? Ou talvez no momento não servimos aos nossos irmãos. É porque a maneira que nós estamos vestidos impossibilita que a gente sirva. Algum tipo de vestimenta que é improvável, é muito difícil. Eu lembro, permita-me abrir um parêntese, eu era no início da minha juventude, e eu fui para um banho lá em Cruzeiro do Sul, e ao chegar no banho, tinham várias moças de uma igreja cristã,
uma igreja bem tradicional, onde as mulheres não podem usar calça comprida ou bermuda, né? Estavam num banho. E havia umas moças que estavam no banho, e todas com aquele saião, né, bem aqui, mas muito bem abaixo do joelho. E eu sempre fui muito brincalhão, e tinha um trampolim, aquelas moças iam de saia para aquele trampolim, e elas pulavam lá, parecia a capa do Batman. Elas pulavam, aquela saia subia, né? E as moças, mas elas estavam com a roupa por baixo, elas não estavam só de roupa íntima, né? Mas eu ficava olhando aquela cena e eu não compreendia. Mas o ponto, irmãos, que se você tiver com uma saia, se você for mulher, ou um vestido, de repente, não tão apropriado, fica difícil você sentar em alguns lugares, você subir, por exemplo, num caminhão, num carro com carroceria, né? É difícil, alguns tipos de vestimenta, você fazer determinadas coisas. Era o que estava impedindo Jesus de lavar os pés do discípulo. Ele tirou aquela roupa. Como nós podemos aplicar isso aqui, irmãos? O apóstolo Paulo, ele toma uma figura de linguagem no Colossenses 3, versículos 9 e 10, dizendo o seguinte: não mintais uns aos outros, de uma feita que vocês já se despiram do velho homem, e se revestiram do novo homem. Possivelmente, irmãos, o que faz muitos de nós não nos envolvermos, não servirmos na igreja que Deus nos trouxe para servir, simplesmente por causa do pecado. O pecado que habita na velha natureza humana, não redimida. E que essa velha natureza, ela consegue reinar sobre a vida de um cristão, impede que ele sirva. Se você olhar para Colossenses, Paulo relaciona a velha natureza humana, a prostituição, a impureza, a lascívia, a ira, a indignação, a mentira. Essas coisas impedem que os cristãos possam servir, ou seja, porque eles não tiram essa velha capa, essa roupa que atrapalha de servir uns aos outros. E não tirando essa velha roupa, ficam impossibilitados de se revestirem do novo homem, que se refaz à imagem de Jesus. A quarta e última lição, irmãos, da passagem do lavagem de pés. Vamos olhar para o alvo do serviço de um servo. Quando nós chegamos no versículo 6, aparece uma cena bem inusitada, engraçada. Jesus e Pedro. Jesus está passando, lavando os pés de cada um dos seus discípulos. E quando chega a vez de Pedro, Pedro faz uma pergunta que eu não consigo entender por que o nosso tradutor não colocou, além da interrogação, uma exclamação. Porque parece-me que Pedro fica boquiaberto. O Senhor vai lavar os pés a mim? E Jesus diz sim. E Pedro diz: não, o Senhor não vai lavar meus pés. E aí Jesus responde para ele: não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, Pedro. E aí é onde entra a parte de Pedro, a parte engraçada. Pedro diz: não, então Senhor, nesse caso, então não lava somente os meus pés, mas lava as mãos, a cabeça, lava tudo. E Jesus fala: Pedro, quem já se banhou não precisa de novo tomar outro banho. Mas essa passagem, meus irmãos, nos mostra o alvo, o objetivo do serviço de um servo do Senhor. Para onde aponta essa ilustração do lava-pé de Jesus? Jesus poderia usar tantos outros exemplos. Jesus poderia simplesmente ter olhado para os seus discípulos e ter dito: gente, vocês precisam entender que é muito importante servir, que a igreja não vai crescer se vocês não servirem, que o mundo não vai ver que vocês são meus discípulos se vocês não tiverem amor uns pelos outros. Vocês precisam entender isso. Por que Jesus não só ensina, não usa outra figura? Ele usa a figura da lavagem de pé. A primeira peça importante dessa figura é a água. A água em toda a Bíblia, ela é usada como sinônimo de vida e de pureza, de purificação. No próprio Evangelho de João, no capítulo 7, quando Jesus faz a promessa do Espírito Santo, ele associa o Espírito Santo a um rio que fluirá de dentro de cada cristão, que jorrará para a vida eterna.
Naquela passagem, Jesus e Nicodemos, observe que ele, mais uma vez, ele associa a salvação com água. Ele diz assim: Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Naquela passagem, Jesus e a mulher samaritana, quando Jesus diz assim: se tu me desses água e me pedisse água, eu te daria água viva. E mais uma vez aqui, Jesus usa a figura da água. Porque Jesus está ensinando aos seus discípulos e demonstrando para ele a importância da pureza, da purificação. Portanto, irmãos, para onde aponta o serviço de Jesus Cristo? Em primeiro lugar, aponta para a purificação de todos os pecados de qualquer pessoa que entregou a sua vida para Jesus. Quando nós olhamos para o versículo 10, observe o que Jesus está ensinando. Verso 8, Jesus diz assim: disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E olha o versículo 11. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Essa figura aqui, vê se você consegue entender. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você não precisa tomar banho de novo, porque você já tomou um banho. Então você já não precisa tomar banho de novo. Você já tomou um banho. Mas nem todos tomaram banho. Então, quem que não tinha tomado um banho da salvação? Judas Iscariotes. Compreendeu isso? Então, o banho Jesus associa à salvação. O banho Jesus associa à justificação. Aquele momento onde um pecador admite os seus pecados, olha para Jesus, clama pela salvação de Jesus, aceita Jesus. Mas se você já foi no interior e tomou banho, por exemplo, no Igarapé, num rio, ou até mesmo numa cacimba, há um percurso entre esse lugar, rio ou Igarapé, até a casa. E geralmente, a gente vai tomar banho num lugar desse, a gente leva um recipiente, se traz com água, para que antes de entrar em casa você faça o quê? Lave os pés. Essa figura que Jesus está nos dizendo aqui, naquele tempo, os discípulos, ou qualquer pessoa, no geral, eles não tinham sapatos como nós temos, que protegem os pés de sujeira. Eles tomavam banho para ir para algum evento, o máximo que eles usavam eram sandálias, aquelas estradas empoeiradas, sujavam os pés. E aquele ambiente, onde eles comiam, por exemplo, no caso, você tem a ideia de uma mesa, não era, geralmente era no chão. Então, é preciso que eles lavassem os pés. Então, queridos irmãos, em segundo lugar, esse exemplo de Cristo aponta para a purificação diária de cada cristão. Cada cristão que já tomou o banho da salvação, que já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, diariamente ele precisa lavar os pés. Ele precisa de purificação. Ele precisa estar com os seus pés limpos para poder ter comunhão com Jesus. Se você ainda não entendeu, parece-me que o apóstolo João, na sua primeira epístola, ele esclarece isso por meio daquele versículo tão conhecido, 1 João 1 e 9. Se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, irmãos, para onde aponta a obra de Cristo? Aponta para a salvação da nossa alma e aponta para a nossa comunhão com Deus, para a purificação diária, para que cada dia o cristão seja mais parecido com Jesus Cristo. E é para onde deve apontar também todo e qualquer serviço que um servo de Deus realize. Sim, o seu serviço, o meu serviço, deve apontar para essas duas grandes coisas na vida de um ser humano. Qualquer serviço exercido na igreja, exercido por um cristão, em primeiro lugar, precisa falar da obra de Jesus Cristo, da salvação de Jesus. Por meio da música, por meio de qualquer serviço,
nós estamos e devemos estar pregando Jesus Cristo. É para isso que o ministério existe. É para isso que você deve servir. É para isso que eu devo servir. É para que o meu serviço aponte para a obra de Jesus e outras pessoas vejam o que Jesus pode fazer na vida delas. Mas em segundo lugar, meus irmãos, o nosso serviço também deve apontar para a transformação, para a santificação da igreja de Jesus. Se o meu serviço, o seu serviço, não está levando aos outros irmãos a quererem ser mais parecidos com Cristo, possivelmente nós não estamos servindo como um servo de Deus. Porque a obra de um servo de Deus deve chamar atenção, em primeiro lugar, para a obra redentora de Jesus Cristo. E, em segundo lugar, para a purificação da igreja de Jesus Cristo. Queridos irmãos, é bem provável que muitos aqui hoje à noite precisam lavar os pés. É bem provável que muitos dos que aqui se encontram não lembram qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho e pediu perdão a Deus pelos seus pecados. Que talvez por causa disso você não está tendo comunhão com Jesus. E talvez se você diz que é um cristão e você nunca consegue fazer isso, não é que você perdeu a salvação, você nunca a teve. Porque quando Pedro disse que Jesus não lavaria os seus pés, Jesus falou para Pedro: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Jesus estava dizendo a Pedro que uma pessoa que não reconhece os seus pecados, as suas falhas, que não as confessa, não tem parte com Jesus. Porque as pessoas que têm parte com Jesus são pessoas que reconhecem, que confessam os seus pecados e recebem purificação, transformação de vida. Mas é bem provável também que aqui tenha pessoas que precisam tomar o banho da salvação. Que precisam hoje à noite entregar a sua vida para Jesus. Que precisam crer na obra que o Senhor Jesus Cristo veio fazer. E que por meio dessa figura chamada a ceia, o lava-pé, Ele está nos dizendo que a sua obra purifica. Que a água que vem por meio da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, purifica o ser humano dos seus pecados. E você precisa tomar essa decisão de entregar sua vida a Jesus. De tomar o banho da salvação e ter o perdão dos seus pecados por todo e por toda a eternidade. Hoje, quem sabe, é o momento de você tomar essa decisão de entregar a sua vida para Jesus. Sim, meus irmãos, Jesus é um exemplo de servo. E ele nos ensina que a prioridade para a igreja dele, a prioridade para qualquer cristão, para qualquer discípulo dele, é ter um coração de servo. Sabe, meus irmãos, eu disse também quinta-feira que eu não sei qual é a direção que a igreja de Cristo vai tomar. Porque cada dia mais cresce o número de pessoas que se dizem cristãs. E você pergunta: a que igreja eles fazem parte? E eles não dizem, eles só dizem assim: eu estou indo numa igreja tal, eu estou observando uma igreja Y, eu estou observando uma igreja X, mas eles não se envolvem mais com a igreja de Cristo. E é provável que alguns de vocês, ao saírem de casa, alguém perguntou: sai para onde eu vou assistir o culto? Deus não te salvou. Ou Deus não veio, na pessoa de Jesus Cristo, realizar a obra do servo sofredor, de realizá-la até o fim, por amor a mim, por amor a você, para simplesmente você vir e assistir um culto. Deus salvou você, Deus salvou a mim, para que você e eu possamos desenvolver em cada um de nós um coração de servo. Um coração de uma pessoa que tenha gratidão pela obra de Deus, que tenha gratidão pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, e por causa disso, ter o desejo, ser encorajado, entusiasmado de servir uns aos outros. É esse o exemplo, o serviço, e é isso que a igreja de Jesus Cristo precisa. Eu quero convidá-los a ficarem em pé mais uma vez.
Vamos orar enquanto a banda chega para cantar mais um louvor. E hoje é um dia como qualquer outro dia, dia de decisão. Decisão de envolver-se mais com a igreja que vocês congregam. Decisão de pedir de Deus a ajuda para despertar em mim e em você um coração que possa olhar como o coração de Jesus, de querer fazer a obra de Deus, de entender que por causa disso e para isso aqui você e eu estamos aqui, mas também a decisão de tomar o banho da salvação, de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nosso bom Deus, mais uma vez te agradecemos, porque o Senhor nos amou e nos amou até o fim, a ponto de ter entregado a tua filha, a sua vida, a vida do teu único filho, na cruz do Calvário, para levar os meus pecados e os pecados de cada ser humano, e desde Adão até o último homem a viver sobre a terra, enquanto não acontecer a redenção que o Senhor levou naquele dia na cruz do Calvário. Eu te agradeço por isso, sou grato, Senhor, e quero te pedir, por mim e pela tua igreja, que a partir dessa mentalidade de ter a gratidão pelo que o Senhor fez por nós, que o Senhor desenvolva em cada um de nós, meu Senhor, um coração grato e um coração de um servo de Deus, de uma serva de Deus, de alguém que entenda que foi comprado pelo precioso sangue de Cristo. Que tenhamos a mentalidade do apóstolo Paulo, que diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Traz um despertamento de ser visto em nosso meio, meu Senhor. Faz com que a gente entenda a preciosidade, a prioridade que o ministério é para o desenvolvimento, para o crescimento e para a saúde da tua igreja, Senhor. Também te pedimos que o Senhor hoje à noite tenha lavado almas por meio do sangue de Cristo, que nessa noite pessoas tenham tomado a decisão de tomar o banho da salvação, de entregarem as suas vidas preciosas nas mãos do Senhor Jesus, crendo que Ele é poderoso para nos salvar. Quero te pedir tudo isso, meu Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.